Boa tarde, turma. Como combinado, iremos fazer a correção da última atividade sobre ligações químicas. Vamos à nossa aula. Então, na última aula, nós deixamos como atividade 3 questões sobre ligações químicas. Então, vamos a elas. A primeira questão está ocorrendo aqui uma ligação onde um composto iônico, isso aqui já dá uma pista que é uma ligação iônica, se formará entre os seguintes átomos neutros. O que são átomos neutros? Átomos neutros são aqueles átomos em que o número atômico, que é igual ao número de prótons, será também igual ao número de elétrons. Então, número de prótons igual ao número de elétrons. E o número de prótons igual ao número atômico. No caso aqui nós temos o cálcio, o número atômico 20, o que lhe confere 20 elétrons, que serão distribuídos na eletrosfera, a saber, na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8, na camada M, 8 e na camada N, 2, que é a camada de valência, onde ocorrem as ligações. No caso do cloro, você tem o número atômico 17, ele confere aqui 7 elétrons distribuídos nas suas camadas, ok? Então aqui nós temos quem? Nós temos a camada K com 2, camada L com 8 e a camada M com 7. Certo? Então vamos lá. Como nós vimos na última aula, as ligações iônicas elas ocorrem entre um metal, no caso o cálcio, e um não metal, que no nosso caso aqui é o cloro. Então vamos lá. A ligação iônica você pode representar da seguinte forma. Aqui você pode colocar o símbolo do cálcio, pode representar aqui os elétrons aqui em verde, com um X ou com uma bolinha, assim como você quiser. Então o cálcio ele tem 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência, a camada N. Então nós representamos aqui o cálcio e seus 2 elétrons aqui ao redor do símbolo. No caso do cloro, você tem o cloro com 7 elétrons na sua última camada. Então, nós temos aqui o cloro, certo? E aqui os seus 7 elétrons ao redor. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, que esses elementos, eles por serem se tratando de um metal e o outro não metal, você vai ver que o quê? Os metais eles tendem a formar o que nós chamamos de cátions, logo eles tendem a perder elétrons. Então, no nosso caso aqui, você tem o cálcio precisando perder 2 elétrons para então ficar com a sua última camada com 8 elétrons, ou seja, ele perde esses 2 elétrons, a sua última camada passa a ser a camada M, onde ele terá aqui 8 elétrons, dando-lhe estabilidade. No caso do cloro, que é um não metal, eles formam ânions, ou seja, eles ganham elétrons. Então, na situação do cloro, ele precisa ganhar apenas um elétron para ficar com 8 e assim se tornar estável. Então, o que é que acontece? O cálcio vai doar um elétron para o cloro. Então, doando esse um elétron para o cloro, ele passa agora a ter 8 elétrons. E esse cloro está estabilizado. Mas está faltando ainda um elétron do cálcio para ser doado. O que é que acontece? No caso, como nós não temos o outro cloro já ganhou o elétron que precisava, você chama outro elemento cloro para receber o próximo elétron. Então, fazendo a mesma representação aqui dos elétrons do átomo, você terá aqui o último elétron do cálcio será doado para esse próximo cloro. No final das contas, nós temos aqui o seguinte resultado. Você tem o cálcio ligado a 2 átomos de cloro. Olha aí que legal. Você tem aqui o cloreto de cálcio. Entendido?
Na nossa segunda questão, você já vai ter aqui uma outra pergunta, onde o hidrogênio, com o número atômico 1, se ligará com o nitrogênio, com o número atômico 7. Então, esses dois elementos combinados devem formar o composto de fórmula. Então, ele quer saber que composto será formado aqui. Se você lembrar bem, você vai ver, olhando pela tabela periódica, que o hidrogênio e o nitrogênio, eles não são metais. Em suma, nós podemos dizer que o hidrogênio ele é um composto que não forma cátions, mas sim íons, e o nitrogênio, por ser um não metal, forma também ânions, assim como o hidrogênio. Então, o que é que vai ocorrer aqui? Ocorrerá que esse átomo de hidrogênio ele possui apenas um elétron na última camada. No caso do nitrogênio, você já vai ter aqui a sua última camada. Ele vai ter, ó, se você notar aqui como ele tem 7, e você fazer a distribuição logo ao lado aqui para tirar dúvida, terá a camada K com 2 e a camada L terá 5. Então, a camada de valência dele será essa aqui. Então, como a camada de valência tem 5 e ele forma um ânion, então ele precisa ganhar elétrons. Quantos elétrons? A quantidade necessária para fazer 8 elétrons. Como ele tem 5, então ele precisa ganhar 3. No caso do hidrogênio, para ele poder se tornar semelhante ao hélio, ele precisa ganhar só mais um. Então, o que é que vai acontecer aqui? Se nós fazemos a representação, mais aqui, eu vou fazer mais aqui abaixo a representação, você terá a seguinte estruturação. Você terá aqui ó, o hidrogênio apresentando o seu único elétron, né? E o nitrogênio apresentando aqui os seus 2 elétrons na última, os seus 5 elétrons na última camada. O que acontece aqui? Acontece que esses elementos eles precisam ganhar elétrons. O que é que acontece? Quando existe essa situação, nós sabemos que vai ocorrer o que nós chamamos de ligação covalente. Como é que acontece a ligação covalente? Eles vão compartilhar elétrons. No caso aqui, você terá esse elétron do hidrogênio será compartilhado com o nitrogênio. Como ocorreu esse compartilhamento? Então, o hidrogênio, por ter mais um elétron compartilhado, ele vai passar a ter 2 elétrons, contando com esse que o nitrogênio compartilhou, no caso, 1, 2. Só que o nitrogênio precisa de 3 para se tornar estável, tendo 8 na última camada. Então, o que é que acontece? Chamamos aqui outro hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai compartilhar também seu único elétron com o nitrogênio. Então, esse hidrogênio está estável e o nitrogênio agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, por ter compartilhado seus elétrons, né, com os 2 hidrogênios que vieram da ligação. Então, para terminar essa ligação química, essa ligação covalente, surge aqui mais um hidrogênio que vai também compartilhar seu elétron com nitrogênio. Logo você terá ó, esses 3 compartilhamentos. Se você contar, teremos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
O nitrogênio agora tem 8 elétrons na sua última camada, então ele está estável. Se você formar aqui a fórmula, seria NH3, seria a fórmula. Se fosse fazer aqui a outra representação, só das ligações covalentes que apareceram, você poderia fazer da seguinte forma. Fórmula estrutural. Ok? A nossa resposta será NH3. Ok? Vamos para a nossa última questão. A última questão é só para identificar o que é iônico e o que é covalente. Basta você ver se a ligação tem um metal e um não metal, então é iônico. Por exemplo, cloro e sódio. Sódio é metal, o cloro é não metal. Então você tem aqui ligação, composto iônico, né? Colocar o I só representando. No caso do magnésio cloro também, iônico, você tem um metal e um não metal. Um metal e um não metal. No caso do cálcio também. No caso do cloro, você tem dois não metais, então você tem ligação covalente. E aqui você tem um sódio, dois átomos de sódio ligados ao oxigênio, então ligação iônica.